Prezados companheiros do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, hoje ouviremos a nossa amiga Alba Cirne, que nos apresentará um estudo bastante importante sobre a obra do Espírito André Luiz, que nos foi trazida principalmente através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, mas também através do trabalho mediúnico de Valdo Vieira. No Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, temos um grupo de estudo dessas obras. Este estudo é muito importante para entendermos como é a realidade do mundo espiritual e como se dá a influência dos espíritos em nossa vida. As reflexões da nossa amiga é importante para aqueles que já estudam a obra, pois é sempre proveitoso recordar os principais ensinamentos que ela contém, mas principalmente para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de se aprofundar neste estudo. O trabalho realizado pela nossa irmã certamente despertará em todos o interesse de ler ou reler as obras. Um dos livros de André Luiz se chama Sexo e Destino. Este é o livro que estamos estudando nas reuniões de terça-feira do Núcleo. Neste livro surge a figura do instrutor Félix, que ao longo da história nos dá vários exemplos de humildade e dedicação ao próximo. No final do livro, quando ele se prepara para o retorno à reencarnação e se despede da instituição que ele dirigiu por mais de 50 anos, ele faz uma prece singela, mas que é muito apropriada para todos nós que estamos aqui na luta diária da vida física. Assim, antes do estudo da nossa amiga Alba, repetiremos as palavras do mentor para que a sua prece seja também nossa, no desejo sincero de vitória na nossa jornada. Senhor Jesus, que te poderia rogar quando tudo me deste no carinho dos amigos que me cercam na luz do amor que não mereço? Entretanto, Mestre, em nos colocando sob a tua bênção, temos algo ainda a implorar-te, confiante. Agora que novas realizações me chamam na terra, auxilia-me por piedade, para que eu seja digno do devotamento e da confiança desta casa, onde por mais de meio século recebi a magnanimidade e a tolerância de todos. Diante da alternativa de tomar novo corpo no plano físico, a fim de resgatar débitos contraídos e curar as velhas chagas interiores que carrego por doloroso rescaldo de minhas transgressões, induze, por misericórdia, os amigos que me escutam a me socorrerem com a benevolência de que sempre me cercaram, para que eu não resvale em novas quedas. Senhor, abençoa-nos e sê glorificado para sempre. Que assim seja. Boa noite, gente. É com alegria que mais uma vez estamos aqui para estudar um pouco mais sobre essa doutrina. E hoje a gente vai ver um pouco sobre a vida no mundo espiritual. Quem traz para a gente essas informações é o Espírito André Luiz. Traz através de uma obra que contém 13 livros, que foi ditado ao Chico Xavier. E em 3 desses livros contém a participação do Valdo Vieira. Essa obra inteira, ela traz para a gente como é a vida no plano espiritual, né? Como é aqui na Terra, nós já sabemos bem, né? No plano espiritual, nós, quando estivemos lá, sabíamos como era. Quando retornamos para cá, a gente já não tem nenhuma lembrança. Então, essa obra nos traz isso, né? E nós sabemos que a vida não cessa com a morte. Essa é apenas uma passagem de retorno para o plano espiritual. E é bom a gente conhecer um pouco como é a vida lá, né? André Luiz traz uma riqueza de detalhes como essa experiência pós o desencarne, né? Em alguns livros vem logo após o desencarne o que pode acontecer com o espírito, né? Nós sabemos que cada um tem seu grau de evolução, seu momento de despertamento,
E aí, cada caso é um caso, mas vale a pena, né, lendo os livros a gente vai entender um pouco mais. Nessa obra ele também nos traz qual o meio de transporte mais rápido, digamos assim, usado no plano espiritual, e é o aerobus. Também traz alguns equipamentos no decorrer dos livros, né? Um deles são as telas planas que tem no plano espiritual e são semelhantes às nossas TVs de LED, de plasma aqui na Terra, né? Dentre outras informações também sobre outros equipamentos, ele também traz nessa obra inteira. E cada livro dessa série traz suas particularidades com temas distintos. Apesar de que, obviamente, alguns tópicos vão se repetindo, como, por exemplo, a obsessão, o poder da prece, né? São temas, né? Esses dois aparecem bastante, né? E é bom para a gente poder entender bem, por exemplo, o quão valioso é a prece. E dentre outros também, não são apenas esses dois que se repetem não, né? Mas cada livro tem a sua singularidade. E o aprendizado que a gente tem com essa obra é muito valioso. E quem tiver interesse em entender um pouco sobre a vida no plano espiritual, né, vale a pena estudar essa obra. Então aqui nós temos as 13 obras. E começou o Nosso Lar em 1944. No mesmo ano ainda veio Os Mensageiros. Nos anos seguintes veio Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e No Mundo Maior. Em 49 veio Libertação. 5 anos depois veio Entre a Terra e o Céu. No ano seguinte, Nos Domínios da Mediunidade. Em 57, Ação e Reação. 59, Evolução em Dois Mundos. No ano seguinte, Mecanismos da Mediunidade. Em 63, Sexo e Destino. E por último, né, em 1968, E a Vida Continua. Então são 13 livros e foram psicografados pelo Chico Xavier, né, no decorrer de 24 anos. O autor espiritual, como já falamos, é André Luiz. A psicografia é de Francisco Cândido Xavier. E nos livros Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade e Sexo e Destinos, tem também a participação do Valdo Vieira. Nosso Lar. Nesse primeiro livro, André Luiz nos traz a existência de uma colônia espiritual chamada Nosso Lar. Nós sabemos que existem vários tipos de colônia no mundo, no plano espiritual, né? Nosso Lar é uma espécie de cidade. Aqui os espíritos passam por estágio de recuperação e educação espiritual e são supervisionados por espíritos superiores. André Luiz descreve a sua chegada em Nosso Lar depois de passar 8 anos nas zonas umbralinas. Também descreve em seu encontro com a sua mãe. E ele quer voltar para ver sua família, né, que ficou no plano terrestre. Né? Ele descobre que para isso é preciso alguns critérios, digamos assim. E, por exemplo, possuir bônus horas. E ele decide trabalhar no Nosso Lar para conseguir esses bônus horas e conseguir visitar a família, né? E como ele era médico aqui na Terra, ele acha que pode trabalhar como médico lá no Nosso Lar. Só que aí ele descobre, e devido às coisas serem bem diferentes, né? Ele precisa trabalhar como enfermeiro auxiliar das câmaras de retificação. Os espíritos que chegam lá doentes, né? E isso aí foi meio um golpe no orgulho dele. Ele, médico, aquela coisa toda, de repente é apenas um enfermeiro auxiliar. Mas foi muito bom para ele, porque ele aprendeu sobre ele mesmo e também sobre os demais. E também em Nosso Lar, André Luiz estudou temas importantes para o seu desenvolvimento espiritual, como, por exemplo, suicídio inconsciente, a vida aflitiva no umbral, a importância da prece, o amor como alimento das almas, valorização do lar e o culto do Evangelho no lar realizado em família.
Enfim, depois de um bom tempo, ele consegue licença para visitar a família e vai todo feliz. Quando lá chega, descobre que os filhos já estão crescidos, está tudo muito diferente, e principalmente que a esposa tinha casado novamente. Né? E nesse ínterim ele foi tomado por um sentimento negativo que o dominou temporariamente, inclusive devido ao ciúme que ele sente da esposa, né? Só que nisso ele também ficou sabendo que o atual marido da esposa estava doente. E como eles estavam parados pela espiritualidade amiga, né, espiritualidade superior, ele caiu em si. Aí Narcisa, que é o espírito superior do nosso lar, veio auxiliá-lo. E juntos eles conseguiram, né, ajudar na recuperação do marido da atual esposa dele, né? Por fim, eles retornam ao nosso lar e lá ele é declarado cidadão de nosso lar. No livro Os Mensageiros, André Luiz relata a sua segunda viagem à crosta terrestre. Ali ele aplica os conhecimentos adquiridos em nosso lar a serviço do próximo. Enaltece a importância da renovação mental e conduz o espírito ao trabalho construtivo no sentido do bem. Ele dá notícias da sua visita ao centro de mensageiros em nosso lar, que é o local onde são preparados os médios e vão retornar à Terra, com a missão de divulgar, né, de escrever, de receber as mensagens psicografadas do Evangelho, ou seja, os livros espíritas que nós estudamos, né? E ele também relata as histórias dos médios que fracassaram devido à vaidade, à ambição, medo, personalismo e descrença. Ele passa uma noite no posto de socorro de Campo da Paz. Essa instituição, né, a próxima aula espiritual, né, chamada também Campo da Paz, ela oferece internamente aos espíritos dementados, alienados e se julgam ainda no corpo físico. Nós sabemos que nem todo mundo que desencarnou sabe que desencarnou, alguns até podem saber, mas mesmo que não aceitam, né? E eles ficam fixados naqueles problemas materiais, aqueles problemas que eles estavam aqui, alguns se fixam no dinheiro, na família, né? No poder, e no plano espiritual isso é deixado para trás, né? E nós vamos apenas ao nosso espírito, a matéria fica para trás realmente, né? Ele fala também da agonia que esses espíritos permanecem, né? Vivendo nesse sono profundo, angustioso, pesadelos, né? Também resultante de crenças religiosas, dogmáticas e materialistas. Aqui eu acho que entra aquele caso também das pessoas que pagam, a gente já ouviu falar muito, né? Pessoas que estão pagando por um terreno no céu. Tem um pouco disso aqui, né? Ele também traz para a gente os efeitos das tempestades magnéticas no plano espiritual, já bem próximo à superfície terrestre, em razão da Segunda Guerra Mundial, né? Dos tormentos dessa guerra. E ele aprende também como o posto de socorro, né, atende aos espíritos sofredores, se defende desses ataques de espíritos revoltados e perversos. Né? Ele também, já na crosta terrestre, eles vão ao lar de uma senhora chamada Dona Isabel, é considerado uma oficina de nosso lar aqui na Terra. E também descreve como se processa a desencarnação no corpo físico de quem viveu escravo das sensações e de quem não recebeu formação religiosa, e informa o destino dos recém-desencarnados e ficam entregues a si mesmo. Louva a perfeição e a importância do corpo físico como bênção divina para que o espírito possa com ele evoluir em direção ao Criador. Missionários da Luz. Neste livro, André Luiz nos mostra a intercessão de espíritos benfeitores em favor dos encarnados, além de desvendar os mecanismos da reencarnação, desde o planejamento das esferas espirituais até o momento em que vai haver a ligação do espírito reencarnante
com a matéria, ou seja, com aquele corpo ele vai reencarnar. Ele revela isso para a gente com detalhes, mostrando, como exemplo, a reencarnação do Segismundo. E assim ele nos possibilita conhecer o processo de renascimento, que é complexo. Ele mostra isso através do Departamento de Planejamento das Reencarnações, onde tudo é planejado, onde tudo é estudado, que fica na colônia Nosso Lar. E assim ele vai nos mostrando, através dos estudos dos mapas, de projetos dos futuros corpos. É muito interessante. Ele realiza estudos em instituições espíritas da crosta, né? E ele nos traz a explicação de como se dão os processos de psicografia, psicofonia e materialização. A gente também vê a dificuldade e os médios, alguns médios, né, enfrentam, né, para seus trabalhos, para seguir adiante, né, nesse trabalho mediúnico, e depende da boa moral do médium, né, uma moral virtuosa, né, mas muitos se perdem, né, em virtude dos seus desregramentos sexuais, no excesso de alimentação, além do abuso de bebidas. Isso aí acaba atrapalhando, né? A gente vê isso também nesse livro. A gente também vê a origem, os sintomas e o contágio do vampirismo espiritual. É um problema muito sério. Pessoas que passam por esse vampirismo, por exemplo, são os dependentes químicos, né? E com isso aí também André Luiz nos mostra o poder da oração. Como sempre, todos os livros a gente está vendo isso. E nesse caso, o poder da oração no combate e na defesa do lar. Ele também nos relata casos de socorro espiritual, que tem como voluntários grupos de entidades especializadas, né? Além de preparar encontros durante o sono de desencarnados com seus entes queridos, né, que aqui ficaram. Às vezes a gente acorda com uma sensação boa, né, e sonhou com alguém que a gente ama e já desencarnou. Às vezes realmente foi um sonho, mas às vezes foi um encontro organizado, digamos assim, né, através das equipes especializadas também. Ele também nos traz a informação de palestras realizadas no mundo espiritual. Essas palestras são ministradas por espíritos superiores, né? E quem participam são pessoas encarnadas. Quando elas dormem, o espírito se desdobra e vai até lá. Só ele também mostra nisso, infelizmente, devido a... a gente pode falar assim, os desregramentos que as pessoas seguem, né? Através do nosso pensamento, das nossas atitudes, a gente se liga a espíritos inferiores. E acontece, e nessas ligações, isso também atrapalha essas pessoas a serem assíduos nesses estudos, nessas palestras realizadas, são muito boas. E nesse livro também, André Luiz nos explica o que é o espírito completista, que é aquele que aproveita todas as oportunidades de evolução que lhes são oferecidas enquanto encarnado. E aí a gente se pergunta, nós estamos aproveitando as oportunidades que nos são oferecidas para a evolução do nosso espírito? Quando nós fazemos o bem, nós fazemos o bem porque é bom, porque a gente se sente bem com isso, ou porque a gente quer mostrar para o outro que a gente está fazendo? Já apenas um exemplo, temos muito mais, né? Então vale a pena refletir. Obreiros da vida eterna. Ele comprova os princípios revelados pela doutrina espírita sobre a existência do mundo espiritual. Ou seja, ele assegura que ninguém morre, que a vida continua após o desencarne. E o espírito continua em busca de aperfeiçoamento. E assim ele vai experimentar uma nova vida no plano espiritual, se preparando para uma nova reencarnação aqui na Terra. Lembrando que a gente leva aquilo que realmente é nosso, e o nosso perispírito grava. As nossas boas ou más ações e inclinações. O que nós somos verdadeiramente do nosso íntimo, nós levamos para o plano espiritual. O que a gente adquire exteriormente, a matéria, dinheiro, poder, isso fica. Isso não vai com a gente, né? Então, nesse livro, ele traz processos
de desencarnação, todo o detalhamento da desencarnação. No livro anterior foi sobre reencarnação. Esse é sobre o desencarne, que se dá de forma diferente para cada alma. E aqui vale um parêntese. Alma é o espírito encarnado. A partir do momento que há o desencarne, quando o espírito sai da matéria, ele deixa de ser alma e passa a ser apenas espírito. Ele também fala sobre o equipe socorrista, né? E vai numa expedição, sai de nosso lar para auxiliar na desencarnação de 5 pessoas. E vai explicar cada uma desses 5 casos. A gente também vai conhecer um pouco sobre o Lar Transitório Fabiano de Cristo, que é uma instituição que prepara espíritos para a reencarnação, e não são quaisquer espíritos. São espíritos moradores do local chamado abismo. Tanto esse abismo quanto esse lar se encontram nas zonas umbralinas, né? E esse lar ele transfere de um lugar para o outro através de forças mentomagnéticas, por isso ele é transitório. E ele não se transfere à toa, simplesmente, vamos mudar de lugar, não é assim. Ele se transfere quando surge o fogo purificador que varre a região. Esse fogo desintegra os resíduos mentais deletérios produzidos pelos habitantes do abismo. Então aí a gente percebe que os habitantes do abismo realmente são espíritos, né, mais, digamos assim, mais endurecidos, menos dignos, né? E eles contam com a ajuda desse lar transitório Fabiano de Cristo. E ele também descreve os cuidados prévios que determinados espíritos recebem quando estão próximos ao desencarne. E aí ele vai detalhar a ação magnética dos espíritos superiores agindo em 3 regiões orgânicas fundamentais do moribundo, o que favorece o desligamento do espírito. Eles iniciam pela região do centro vegetativo ligado ao ventre, depois vai para o centro emocional e, por fim, é desligado o centro mental. Ele nos informa também que o desencarne pode ser adiado, ou seja, a questão da moratória, né? Quando o espírito encarnado ou desencarnado pede por um ente querido, os espíritos superiores vão analisar a situação, e aí, dependendo da necessidade, dos benefícios da moratória, esta é concedida. Não é também simplesmente pediu, vamos dar. É analisada cada caso, né? E ele também fala sobre a eutanásia, e na prática desta, o corpo morre, mas o espírito não desencarna. Ele fica preso por um tempo indefinido, e as células neutralizadas do veículo físico não permitem a sua libertação, o que vai prolongar o sofrimento para o espírito. Então cabe aí uma reflexão. Quando o espírito está em coma, é porque ele realmente precisa passar por aquilo, né? Então, vamos permitir que eles fiquem realmente o tempo que eles é necessário para o seu processo evolutivo, né? No mundo maior. Aqui a gente vê a atuação da espiritualidade superior no combate à loucura. Ele aborda a complexidade da mente humana e as suas inclinações, sejam elas felizes ou infelizes. Tem um capítulo intitulado A Casa Mental, que a gente encontra subsídios de profundo teor para análise e compreensão da angústia e do desespero daquelas pessoas que enlouqueceram ou que já estão, assim, à beira da loucura, né? E neste capítulo, o espírito superior calderário divide o cérebro em 3 regiões distintas, como se fosse um castelo de 3 andares. No primeiro andar, seria o subconsciente, reside os impulsos automáticos. No segundo, o consciente, reside as conquistas atuais. No terceiro, que é o superconsciente, seria a casa das noções superiores. Ele também mostra a assistência e presta a uma pessoa que se encontra sob o domínio de uma entidade inferior. A pessoa está no hospital, como louco, né? Então, mas na verdade ela está sendo obsediada. Ele nos informa que diante do processo obsessivo, para compreender os espíritos perseverantes no mal, é preciso conhecer a perversidade como loucura, a revolta como ignorância
e o desespero como enfermidade. Ele também nos traz a história de Julieta. É uma linda história sobre amparo fraternal. Nos mostra que a ajuda de espíritos encarnados se dá muitas vezes em atendimento aos pedidos de preces intercessórias, né? Quando alguém pede por outro, seja um espírito encarnado que peça, seja um desencarnado, né? Quase sempre os pedidos, os atendimentos às pessoas encarnadas se dão através de preces assim, né? Aliás, os desencarnados também. Apresenta o caso de uma criança de 8 anos, é paralítica, surda, muda, quase não enxerga, entre outros problemas, mas que ela é psiquicamente sensível. Ela está aprisionada desse corpo devido em outra existência ela ter decretado mortes de muitas pessoas para se vingar de alguns desafetos. Né? Então às vezes a gente vê ali ela criança assim, ai que pena, coitadinho, ou olha, ai, nossa, tá pagando muita coisa. Não é isso. Às vezes é um resgate, às vezes ela vem numa situação como essa para evitar continuar os erros do passado. Também às vezes é para espíritos inferiores que querem se vingar dela, não a encontram. Então há vários motivos, cada caso é um caso, a gente não pode julgar. Também nos traz valiosos comentários sobre temas como mediunidade, animismo, aborto criminoso, suicídio, alcoolismo, leviandade, ódio e desilusão. E nesse livro também, André Luiz encontra o seu avô nas zonas umbralinas. O seu avô já está lá há 40 anos, ele está em um grande desequilíbrio mental devido ao apego excessivo às riquezas materiais. Então aí a gente também tem que refletir, né? Para que tanto apego ao dinheiro? Não é que dinheiro seja errado, a gente trabalha para conquistar aquilo que a gente deseja, só a gente não pode se apegar a isso, porque quando a gente retornar ao plano espiritual, tudo isso vai ficar. Se a gente retornar com esse desejo, esse apego, a gente vai sofrer, como é o caso do avô de André Luiz. Agora vamos para o 6º livro da obra, Libertação, onde André Luiz nos mostra o esforço de benfeitores espirituais na conversão de espíritos que se dedicam exclusivamente ao mal, e também nos mostra como esses espíritos do mal agem. Ele também vai narrar os ambientes tenebrosos e aterrorizantes de uma estranha cidade instalada nos domínios das sombras do plano espiritual. Nessa cidade, nessa colônia, né, se refugiam legiões de espíritos que fogem envergonhados de si mesmos, cometeram erros e sentem culpas, né, diferentes daqueles que praticam mal por maldade, que ainda não chegaram de despertamento. Esses sentem culpa, então eles ficam nessa colônia, nessa cidade, né, e eles e fogem. É manifestação da divina luz, de Jesus, de Deus, né? Assim como a gente vê que assim como tem colônias do plano superior, também tem no inferior. No outro livro a gente viu a colônia Abismo, e a gente vê essa que é uma colônia purgatorial, né? O dirigente dela é um sacerdote, quando encarnado, o espírito inferior chamado Gregório. Então ele dirige essa colônia. André Luiz também nos explica o processo de transformação perispirítica, como objetivo de não se tornar visível para entidades superiores. O espírito que vai reencarnar, ele vem muito deformado, digamos assim, né? Várias mazelas, várias complicações no corpo físico, e isso faz com que espíritos que o acompanhavam no plano espiritual, espíritos que querem se vingar deles, não o encontrem aqui, né? A gente vê isso, quem quiser estudar um pouco mais sobre esse tipo de transformação perispirítica, podem ver também no livro do Manuel Filomeno de Miranda, Sexo e Obsessão. Ele também tem um caso sobre isso.
Aqui também ele relata a sensação angustiante e ele, a equipe socorrista, sente ao atingir essa colônia, né? Uma colônia perversa, atrasada, onde impera a maldade também, né? E o sentimento de culpa. Então eles se sentem mal lá. Ele também fala da importância da prece como única comunicação com o alto. A gente vê em todos os livros, ele vem falando da importância da prece. E isso é um alerta para todos nós. Às vezes a gente só para fazer uma prece quando precisa. Não é assim, a gente tem que agradecer a Deus, a gente tem que ter esse contato com a espiritualidade. Ele também nos fala das cerimônias que acontecem semanalmente de juízes implacáveis nessa colônia purgatorial, que são comandadas, lógico, pelo Gregório. E ele mostra um caso de licantropia. Tem uma mulher e ela cometeu muitos abortos em vida, então ele induz ela, devido ao sentimento de culpa, a se transformar em loba. Ele hipnotiza os espíritos lá para fazer com eles o que ele bem entende. Ele também descreve um aparelho que é aplicado ao campo vibratório dessas criaturas com o objetivo de controlar suas ações. Também nos ensina sobre as características e natureza dos ovoides. Eu lembro que esse livro me chamou muita atenção em algumas partes. Uma delas foi os ovoides, porque eu nunca tinha escutado falar. O perispírito já foi um corpo humano transformado ali no ovoide. É algo assim aterrorizante até, mas é importante que a gente saiba que isso existe. Nesse livro ele explica mais sobre isso. Ele também enfatiza que o amor é o sentimento redentor de todos os pecados e que a prática do bem é o único recurso para fugir definitivamente do mal. E também nos traz o resgate de Gregório através da sua mãe. Sempre as mães, né? Agora o livro Entre a Terra e o Céu. Neste livro, André Luiz relata um trabalho dedicado da espiritualidade superior para desfazer um complexo processo desobsessivo. Mais uma vez a gente vai ver obsessão, né? Onde diversas personagens encarnadas e desencarnadas estão envolvidas por um sentimento de amor, paixão, ciúme e ódio. E vai dificultar assim a evolução destas pessoas envolvidas, né? Desses espíritos envolvidos. O drama desse livro tem início a partir de uma prece refratada. É bonita essa parte, é uma menina. Ela faz, a família dela está com problemas, ela faz um pedido para a mãe desencarnada. Só que essa mãe não tem condições de atender a esse pedido. Então a espiritualidade superior recebe esse pedido e atende. E assim ele nos mostra que a petição da prece é uma ação que provoca a reação que ele corresponde com qualidade e intensidade. Ou seja, não é simplesmente fazer uma reza, uma oração, uma prece de palavras repetidas. A gente precisa pedir com o coração, mesmo que sejam palavras repetidas, porém com o coração. Ele estuda os efeitos que o desejo e o pensamento produzem na consciência, ensejando assim ações venturosas ou dolorosas. Apresenta o lar de bênção é uma colônia espiritual para onde vão as crianças desencarnadas. Lá essas crianças são preparadas para uma nova reencarnação. E também podem encontrar com suas mães encarnadas através do desdobramento do sono dessas mães. Nos fala que quando invocamos alguém para o encontro durante o sono, seja pelo pensamento ou pelo sentimento, esse encontro pode acontecer. Fala sobre os centros de força, que são os chakras, né? São 7, e também da importância da palavra e de suas influências nas relações humanas. Explica as razões dos sintomas físicos e psíquicos que a mulher grávida apresenta, e também das reações do marido segundo sua ligação espiritual com o espírito que vai reencarnar como filho. Afiança que a morte prematura de uma criança é sempre uma experiência positiva para o espírito. Isso por ele já está aí resgatando erros do passado, né? Suas mazelas, digamos assim.
Ele exalta o valor no lar iluminado pela luz do Evangelho. Daí a importância de se realizar o culto do Evangelho no lar, de preferência em família. Se morar sozinho, vai sozinho. Se a família não quiser participar por questões religiosas, faz sozinho também, né? Pode ser todo dia. Quem não puder fazer todo dia, faz uma vez por semana e já vai ser muito positivo. Ele mostra também a reabilitação das almas envolvidas na trama, né? Do complexo obsessivo, onde a vingança é substituída pelo perdão, o ódio pela fraternidade, a ignorância pelo conhecimento das verdades libertadoras e o desespero pela fé raciocinada. E assim a gente conclui mais um livro. Nos domínios da mediunidade. Estuda o intercâmbio com o mundo espiritual em várias situações. Amplia o conceito de mediunidade, admitindo que esta está presente em todas as manifestações do homem, e analisa a manifestação nos aspectos técnico, moral e assistencial. Examina a assimilação de correntes mentais entre os encarnados e desencarnados. Examina também a psicofonia, a possessão, o desdobramento, clarevidência e clareaudiência, limitações das forças curativas, obsessão telepática entre encarnados, psicometria, riscos de materialização para o médium de efeitos físicos que não esteja sob a responsabilidade de espíritos superiores. Daí a importância da moral do médium, de ser uma moral elevada, ter uma conduta realmente de acordo com os preceitos, né, os ensinamentos de Jesus, e fala a doutrina espírita, né? Esse livro também fala de temas importantes da mediunidade, como o poder da prece. Novamente, a gente não se cansa de repetir a importância da prece. Fixação mental, licantropia, mais uma vez no caso de licantropia, energias viciadas da obsessão conivente, fascinação dominante, lei de causa e efeito, desdobramento no leito de morte e emersão do subconsciente sugerindo o animismo. E uma parte interessante é sobre um espelho do século XVII. Ele apresenta os recursos oferecidos pela psicometria, na leitura de pensamentos fixados em um determinado objeto. Nesse caso, ele vai analisar um espelho que está em um museu. Esse espelho é vigiado por uma jovem desencarnada. E vai desvendando os acontecimentos testemunhados pelo próprio espelho, entrando assim em sintonia com as vibrações mentais dele plasmadas pelos circunstantes. Ou seja, lá ou no espelho, na casa ou no espelho era objeto, né? As vibrações mentais que vieram desse espelho são passadas. Né? É muito interessante essa história. Assim a gente finaliza este livro. Ação e reação. É algo que a gente fala muito, né? A gente colhe aquilo que planta, né? Então, nesse livro, André Luiz nos relata a sua permanência na Mansão da Paz. Ele permaneceu por lá durante 3 anos. E um dos trabalhos dele lá era sair junto com a equipe em incursões à crosta planetária e tarefas socorristas. Ele nos traz comentários e exemplos sobre a lei de causa e efeito, ou seja, sobre ação e reação, cuja finalidade é o que a gente já sabe, né? Evolução moral e espiritual do ser. Essa mansão da paz é uma escola de reajuste, e ela se encontra em zonas purgatoriais, ou seja, no umbral. É uma construção ampla e bem protegida. Ela precisa ser bem protegida devido a ela estar dentro do umbral, né? Então tem muitas entidades inferiores ainda por lá e querem ser socorridas, mesmo e não de coração. E um dos motivos também dela ser bem protegida é porque ela está sempre sendo atingida pela ventania ululante. É uma ventania que carrega substância escura, semelhante à lama aeriforme. Quando as entidades se encontram lá, e são milhares,
são entidades cruéis, né, mentadas, e elas têm o desespero e pedindo salvação, só que não é de coração realmente. Elas ainda são muito rebeldes e ferozes. Então, quando elas têm o despertamento mesmo e abandonam mais esse lado, eles são amparados nessa moção. Esse livro também se fala em karma. André Luiz faz várias perguntas, é respondido, e eles usam a filosofia hindu para explicar a cadeia do karma. É o somatório do mérito e do demérito de todas as ações praticadas. Ele também nos traz obsessores e se envaidecem por terem sido alunos das escolas de vingadores. No plano espiritual existem escolas só para aprender a se vingar, né? E aí eles aprendem lá sobre o desejo central do reencarnado. E a partir desse conhecimento eles têm nosso aqui, né? Nós estamos encarnados. Eles criam clichês e iludem e atormentam as vidas dos encarnados. É a pura obsessão mesmo. Ele mostra as relações embaraçosas existentes entre as esferas dos encarnados e os círculos de purgação, onde estagiam os espíritos que não souberam fazer uso adequado dos bens oferecidos pelo Criador para a sua renovação. Então aí cabe também mais uma reflexão para a gente. A gente está usando o bem que Deus nos ofereceu, né? Também nos mostra as dificuldades e as facilidades do crescimento de cada um, que estão vinculados às ações de vidas passadas. E nossas ações de hoje vão condicionar nossas vidas futuras. Ele frisa que a justiça e a bondade divina estão sempre presentes no processo de reabilitação da criatura. É aquela frase, né? Deus não desampara nunca. A gente pode estar lá no umbral, pode estar sofrendo, mas Deus está conosco. O que precisa é que a gente realmente desperte para esse Deus, né? E também há estudo de asos. Mais uma vez ele nos traz conceitos, né? Esses asos nos trazem conceitos sobre alguns temas como dívida gravada, débito estacionário, resgate interrompido, débito aliviado, dívida expirante, resgates coletivos, preparativos para a reencarnação, circunstâncias reflexas de suicídio, complexo de Édipo, flagelação, vastação purificadora, devastação e, como em todos os livros, o valor da prece. E também nos traz mais alguns conceitos, como dor auxílio, dor evolução e dor expiação. E assim a gente finaliza o livro Ação e Reação. Evolução em dois mundos. Este livro estuda a evolução filogenética do ser, objetivando aliar o conceito rígido da ciência e a mensagem consoladora de Jesus, redivida pelo Espiritismo. Ele apresenta um estudo científico envolvendo conhecimento de física e biologia, e está dividido em duas partes. A primeira, ele fala em itens como fluido cósmico, evolução e hereditariedade, evolução e sexo, existência da alma, mecanismo da mente e simbiose espiritual. A segunda, ele nos traz temas como alimentação dos desencarnados, matrimônio e divórcio, aborto criminoso e invasão microbiana. E tem uma frase aqui que eu achei bem interessante. Ele esclarece que o homem não está sentenciado ao pó da terra e que da imortalidade do sepulcro se reerguerá para o movimento triunfante, transportando consigo o céu ou o inferno que plasmou em si mesmo. Mecanismos da mediunidade. Ele apresenta o estudo e a explicação espírita da mediunidade à luz da ciência. Ele também objetiva oferecer aos médiuns interessados os recursos preciosos para conhecimento de si mesmos e os mecanismos que envolvem o fenômeno mediúnico. Também nos traz conceitos acerca de energia, átomo, onda mental, química nuclear, reflexos condicionados, ideoplastia, psicometria, animismo e obsessão, além de outros temas também. E ele ressalta a importância da mediunidade com Jesus, demonstrando que, além dos conhecimentos necessários, surge o positivo da disciplina e da moral.
o médium e realmente quer seguir, estudar, quer trabalhar, ele precisa ter uma moral, né, elevada, uma conduta, né, de acordo ou emprega o evangelho, né? Então ele precisa da disciplina da moral evangélica como fatores de aprimoramento e de felicidade da criatura em trânsito para a realidade maior. E assim a gente finaliza mais um livro. Sexo e Destino, o penúltimo livro da série, e narra a história de duas famílias residentes no Rio de Janeiro no início do século XX, família Torres e família Nogueira, cujos membros, jovens e adultos, se degladiam movidos por amor, paixão, vaidade, luxúria e ódio, o que complica suas existências de forma trágica e dolorosa, favorecendo assim obsessões doentias e avassaladoras. Ele nos traz temas como sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação. Ele mostra o sexo como legado divino e o lar como refúgio santificante, deixando clara a ideia de que ninguém consegue lesar alguém em relação aos dotes afetivos, né, sem que no futuro passe por dolorosa reparação. E esse futuro pode ser próximo ou pode ser distante, né? A história apresenta um duplo aspecto: culpados incorrendo em consequências trágicas e também o amparo para os vencidos que aceitam a luz da retificação. Ele lembra a existência física da infância à velhice, que é um dom inefável e cabe a todos louvar com gratidão a Deus pela oportunidade da reencarnação. Exorta a prática do perdão para a reparação do ofendido e do ofensor. Então a gente precisa perdoar, precisa se perdoar. Isso é muito importante para a evolução do espírito. Ele revela a existência do Instituto Almas Irmãs no plano espiritual, que é um instituto que trabalha na reeducação sexual do encarnado e dos desencarnados. Assim, a gente finaliza esse livro belíssimo. E então chegamos no último livro da série, E a Vida Continua, que nos narra a odisseia de espíritos que formam uma equipe de corações comprometidos uns com os outros, perante a lei de Deus há muitos séculos. Eles estão enlaçados no clima da provação. E esse livro também demonstra que a vivência dos habitantes do além-túmulo está diretamente relacionada com a sua condição mental. E ele nos traz a trajetória muito linda de Ernesto e Evelina. Eles estão doentes, não há esperança de recuperação e acabam nesses tratamentos, onde eles vão se encontrando, firmando uma amizade sincera, né? E eles são internados para cirurgia, para tratamento, e não se veem mais. Um tempo depois, eles se reencontram num outro hospital, e na verdade é uma instituição hospitalar no plano espiritual. E até então eles não sabem que desencarnaram. Só que aí o tempo vai passando, eles vão percebendo algumas peculiaridades do ambiente, vendo algumas coisas diferentes e começam a desconfiar, e a terrível realidade lhes aconteceu, né? E eles só vêm descobrir realmente que estão desencarnados após participarem de um culto religioso num tempo diferente dos que tem aqui na Terra. E aí começa uma nova etapa em suas vidas. E vai desenrolando o livro, né? Evelina, que era noiva, depois de um tempo consegue viver o noivo e descobre que ele está casado, fica enciumada com a situação. Ernesto vai ajudando a família e eles sempre juntos. E aí eles percebem que não é apenas uma amizade, é um sentimento que vai além disso. E eles se unem pelo casamento espiritual. É também um livro muito lindo, né? E assim a gente finaliza essa série. E o que a gente conclui, enfim, com essa série? Os livros dela são independentes. A gente não precisa ler na sequência. Cada livro traz um novo tema, uma nova história. Alguns se repetem, mas são independentes do livro anterior, né? Há um livro melhor que o outro?
Não. Depende do que a gente está querendo entender, do que a gente quer estudar, do que a gente quer ler, né? Do que a gente quer aprender mais. Então, não há um livro melhor que o outro. Eu, particularmente, gostei de todos, né? Mas, assim, não consigo citar um para dizer assim, esse é o melhor. Eu gostei bastante dos temas abordados em Obreiros da Vida Eterna, Libertação, Ação e Reação. E Sexo e Destino, ele é um livro muito forte, mas ele tem um fecho belíssimo. Então é um livro muito lindo. E assim, como o nosso lar, uma sugestão que a gente faz, como o nosso lar é bastante citado em alguns livros da obra desta série, até porque André Luiz, que nos trouxe essa série, é cidadão de nosso lar, seria interessante quem puder ou quem quiser ler esse livro antes dos demais, para quando ouvir falar em nosso lar, sabendo o que se trata, né? Não é necessário, é apenas uma sugestão. Quem não puder ler o livro, não tem ele, mas tem o outro, quer ler o outro, pode até mesmo ver o filme Nosso Lar, né? É resumido, mas é interessante também, auxilia. Enquanto que um livro fala todo o processo da reencarnação, o outro fala sobre a desencarnação, né? Uma coisa completando a outra, né? A gente também vê a importância e o valor da prece, né? No trabalho de desobsessão, a importância do trabalho do bem, né? E isso ajuda muito, né? A prece na desobsessão tem um valor grandioso, né? Assim como a gente trabalhar, fazer caridade, fazer pelo próximo aquilo que a gente quer pra gente, fazer de coração realmente. A gente também vê que a moral e a conduta ilibada do médium é de extrema importância para o seu crescimento espiritual e o seu trabalho mediúnico, né? E a prece, a importância da prece, a prece é um mecanismo e a gente se comunique com o alto, né? Com Jesus, com Deus, com a espiritualidade superior, os nossos espíritos amigos, eles estão ao nosso lado, e através da prece a gente se comunica com eles, né? E também o perdão, a gente precisa trabalhar o perdão para o próximo, o auto perdão. É uma coisa que a gente não pode deixar para o amanhã, a gente precisa começar logo. Enfim, é uma série riquíssima, muito valiosa e nos traz grandes ensinamentos sobre o que acontece no plano espiritual, como é a vida por lá, né? E a gente realmente indica, quem quiser conhecer mais sobre esta vida no plano espiritual, que leia esta série. E assim a gente agradece, né? Vamos ver nossas referências e finalizar, né? A gente usou a série, né? Inclusive nas gravuras, usou também este outro livro aí, é A Vida no Mundo Espiritual, é a ordenação do Geraldo Campete Sobrinho, né? E enfim, boa leitura a todos.